A menina que falava com as árvores antigas era uma vez em uma aldeia encravada no sopé das Montanhas Azuis, onde o tempo parecia tecer os dias com fios de névoa e tranquilidade. Labíbia Elara, uma menina de olhos cor de musgo e cabelos desalinhados como ninhos de pardais, enquanto as outras crianças brincavam de roda ou perseguiam galinhas no terreiro. Elara tinha um dom silencioso e profundo. Ela falava com as árvores antigas da floresta primordial. Não eram sussurros qualquer. As árvores com quem conversava não eram os jovens pinheiros ou os álamos esguios. Ela caminhava até o coração do bosque, onde as grandes sentinelas viviam. Carvalho-pedra, cujo tronco era rugoso e duro como rocha, carregava a memória das primeiras tempestades. Salgueira cinzenta, cujos ramos chorões escorriam até tocar o rio, guardava as histórias das águas. E a mais antiga de todas, a grande mãe Teia, uma sequoia tão vasta que seu tronco parecia uma muralha viva. Conhecia os segredos do próprio solo. As conversas começavam com um toque. Elara pressionava a palma da mão contra a casca áspera, fechava os olhos e sentia... Primeiro vinha um murmúrio, como o zumbido distante de uma colmeia. Depois, palavras feeling, palavras imagem, que deslizavam em sua mente. Hoje o vento do leste traz uma canção de lugares distantes. Sussurrava Carvalho-pedra, canta para nós, menina. Raiz. E Elara cantarolava, sua voz clara misturando-se ao farfalhar das folhas. Um pescador de alma pesada sente o sei à minha margem hoje? Contava a salgueira cinzenta, suas folhas prateadas tremulando. Suas lágrimas caíram em minhas raízes. Sinto o gosto salgado de sua tristeza. Elara então pegava um pouco da argila úmida do rio e moldava uma pequena figura doxando-a secar ao sol, como um amuleto para aliviar dores alheias. Mas a floresta não era apenas um refúgio de paz. Um dia, um silêncio anormal pairou sobre o bosque. As folhas das sentinelas não se moviam. O ar estava parado e carregado. Quando Elara tocou em Carvalho-pedra, uma onda de frio percorreu seus dedos. Ecoou uma voz grave e lenta na sua mente. Era a grande mãe Teia, falando pela primeira vez de forma tão direta e urgente. O lenhador de ferro. Ele não corta para construir ou se aquecer. Ele corta para silenciar. Ele teme o que não entende e o que ele não entende, ele destrói nos dias seguintes. O rumor chegou à aldeia. Um homem da cidade, com um machado de lâmina brilhante e um coração frio, havia comprado as terras ao norte. Ele começaria a derrubar a mata velha e inútil para a planta ter posto. Elara sentiu o pânico das árvores como um nó na garganta. As jovens árvores tremiam. As antigas emitiam um lamento baixo, quase inaudível, que só ela conseguia decifrar. Uma melodia de despedida. Ela tentou alertar os aldeões. As árvores estão com medo. Elas nos protegem, segurando a terra com suas raízes, dando-nos sombra e conselho. Implorou na praça. Alguns riram, outros balançaram a cabeça com pena. Imaginação de criança, diziam. Progresso é progresso. Desesperada, Elara correu para a floresta na véspera do primeiro dia de corte. Subiu até a clareira da grande mãe Teia e apoiou a testa contra sua casca milenar. O que posso fazer? Eles não ouvem minha voz. Uma calma profunda, como a que se encontra no fundo de um lago, envolveu-a. A voz da grande mãe era suave, mas firme. Nossa voz não é feita de palavras humanas, menina ponte. É feita de seiva, de vento, de tempo masterliz. Traduza nossa canção.
Uma ideia nasceu na mente de Elara, clara e forte como a luz da manhã. Ela não podia lutar com força. Podia lutar com memória. Na manhã seguinte, quando o lenhador de ferro chegou com seu machado e seus homens, encontrou uma cena peculiar. No limite da floresta, diante do carvalho mais antigo, que ele marcara com tinta vermelha, a menina de olhos verdes estava sentada. E ao seu redor, dezenas de aldeões se reuniram, curiosos. Elara não ergueu os braços para barrar o caminho. Em vez disso, ela começou a contar uma história. Carvão Pedra me contou do primeiro inverno após o plantio da aldeia. Ela começou, sua voz não mais um sussurro, mas um instrumento que carregava a solenidade do bosque. A neve caiu tão alta que soterrou as casas. Seus galhos mais baixos quebraram sob o peso. Mas os mais fortes formaram um teto sobre a casa do ferreiro, e a família dele sobreviveu. Ela virou-se para o salgueiro. Salgueira cinzenta guarda os nomes de todos os filhos que aprenderam a nadar em suas águas calmas, e consolou aqueles que aqui choraram amores perdidos. E então, colocando as duas mãos sobre a grande mãe Teia, ela fechou os olhos e cantou. Não era uma canção com palavras conhecidas, era uma melodia feita de ruídos da floresta. O estalar de galhos, o sussurro das folhas, o murmúrio da água nas raízes, o profundo e lento pulsar da vida vegetal era a voz da floresta, canalizada através dela. Enquanto cantava, imagens pareciam surgir no ar da manhã. Sombras de ancestrais colhendo frutos, animais encontrando abrigo, o rio fluindo puro, alimentado pelas raízes. Os aldeões viram, por um instante, a floresta não como madeira, mas como um ser vivo, uma tapeçaria viva de histórias e proteção. O lenhador de ferro riu, um som áspero. Teatrino, afastem a menina. Mas ele não conseguiu levantar o machado. Os homens do aldeão, seus rostos marcados pelas visões que a canção de Elara evocara, hesitaram. O ferreiro, um homem grande e quieto, deu um passo à frente. Minha avó contou essa história do inverno. Dizia que o carvalho o salvou. Nunca acreditei. Até agora, um por um. Os aldeões se moveram, não em direção à floresta, mas formando uma linha silenciosa diante das árvores marcadas. Seus olhos, antes cegos à magia do lugar, agora viam, sentiam a presença. O lenhador de ferro praguejou, mas enfrentar a união silenciosa de um povo e o peso de uma história recém-despertada era diferente de enfrentar árvores inertes. Ele foi embora com ameaças vazias e nunca mais voltou. Elara não se tornou uma heroína barulhenta. Ela continuou sendo a menina que falava com as árvores antigas, mas a partir daquele dia, os aldeões também aprenderam a ouvir. Sempre que precisavam de um conselho, iam até a floresta com Elara. Ela punha a mão no tronco, fechava os olhos e traduzia. Carvão Pedra diz que o verão será seco. Guardem água. Salgueira cinzenta sente uma praga vindo do sul. Plantei manjericão entre as hortaliças. A grande mãe Teia agradece pelo canto dos filhos no domingo. Isso a faz feliz. A aldeia e a floresta antiga aprenderam a viver não como senhor e servo, nem como recurso e usuário, mas como vizinhos, como uma família alongada no tempo. E Elara, a ponte entre dois mundos, sabia que enquanto as pessoas lembrassem as histórias das árvores, e enquanto as árvores guardassem as histórias das pessoas, aquele lugar, feito de raízes e afeto, permaneceria um refúgio de voz e escuta
para sempre. O tempo, que nas Montanhas Azuis parecia um rio manso, seguiu seu curso. Os cabelos de Elara, outrora desalinhados como ninhos, ganharam tranças onde pequenas flores do campo e penas de pássaros se entrelaçavam, ofertas silenciosas da floresta. Ela já não era uma menina, mas uma jovem mulher, e sua ligação com as sentinelas havia se aprofundado, tornando-se uma simbiose silenciosa. Já não precisava tocar na casca para ouvir. Às vezes um pensamento seu, carregado de uma pergunta ou emoção forte, era suficiente para que um murmúrio chegasse até ela no vento. A paz, no entanto, é uma folha que dança entre estações, e uma nova inquietação começou a pairar sobre o vale. Não vinha do som metálico de machados, mas de um silêncio. As fontes que nasciam no alto da floresta começaram a minguar. O rio, outrora caudaloso e cantante sob os galhos do salgueira cinzenta, tornou-se tímido. Seu murmúrio quase um sussurro. Nas plantações, a terra ficou ressecada e pálida. Uma ansiedade silenciosa tomou conta da aldeia. As pessoas olhavam para o céu em busca de nuvens que não vinham. E então, gradualmente, seus olhares se voltaram para a densa floresta que coroava a montanha. "É a floresta", sussurrou alguém na taverna. Um eco do antigo medo. Ela está sugando toda a água, guardando só para si. Essas árvores velhas, com suas raízes, que vão até o centro da terra, estão secando nosso rio. O argumento, nascido do desespero, encontrou solo fértil. O lenhador de ferro havia plantado uma semente de dúvida anos antes. E agora, sob o sol implacável, ela brotava. O amor reverencial que sentiam pela floresta começou a murchar, substituído por um medo pragmático. A ideia de podar as árvores mais antigas, de abrir a montanha para que as águas fluíssem livremente, começou a ganhar força entre os mais jovens e temerosos. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.